evento. Gostaria de agradecer o convite do professor Dr. Paulo Russo, dos professores do Instituto Federal de Roraima, tá? Para esse segundo ciclo de palestras do curso de Educação Física do Instituto Federal. Bom, o tema que eu trouxe aqui para vocês hoje, professores e alunos, é falar um pouco sobre avaliação de desempenho físico no futebol futsal. É um tema que eu venho trabalhando há algum tempo. Fui ex-atleta da modalidade. O áudio tá ruim? Tá ótimo. Sou aluno do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade de Brasília. Estou cursando doutorado, onde eu fiz mestrado e especialização lá também. Atualmente sou professor universitário, sou professor de um centro de iniciação esportiva na modalidade futsal, onde trabalho com crianças e adolescentes, e sou fisiologista do Brasília Futsal, que é um time da nossa cidade que está pela primeira vez na Liga Nacional de Futsal, tá? Então esse ano a gente está na Liga aí. Bom, vou falar um pouco sobre as duas modalidades. O futebol é uma modalidade jogada em um espaço de 90 por 120, 45 por 90, em dois tempos de 45 minutos, aproximadamente 10 mil metros a distância percorrida pelo jogador. Dessa distância, meio a 3% são realizados na forma de velocidade, ou corridas de alta velocidade, sprinters. E somente pode ser realizado de 3 a 5 substituições por partida, até uma adaptação frente à Covid. Já o futsal é jogado em um espaço um pouco menor, 40 por 120, em dois tempos de 20 minutos cronometrados, o que dá aproximadamente, em média, cada tempo de 30 a 35 minutos. Cada atleta percorre, em média, 3.300 metros, destes 7,5% do tempo total em alta intensidade e aproximadamente 26 sprints por partida. Uma diferença bem significativa do futebol é que o número de substituições são ilimitadas, o que faz com que a intensidade do jogo seja muito maior. Beleza. Apesar de serem esportes semelhantes, o futebol e o futsal, por serem atividades de alta intensidade intermitente, onde alternam corrida, sprints, desacelerações, saltos, chutes e desarmes, apesar dessa semelhança, a gente pode concluir que as habilidades específicas deste jogo, ou desse esporte, ou desses esportes, são dependentes da capacidade específica dos membros inferiores, na produção de força dos membros inferiores, tá? Tanto do quadríceps quanto dos isquiotibiais. Mostrando um pouco aqui para vocês dados relacionados a essa questão física. Isso aqui é um estudo que avaliou a Premier League de futebol durante alguns anos, tá? E aqui ele mostrou um pouco da evolução física. Da temporada 2006, 2007, 2012 a 2013, pessoal, a gente pode perceber que a distância percorrida pelos jogadores não mudou tanto, tá? Aproximadamente 10 mil metros por partida. Então não houve alteração significativa na distância percorrida ao longo das temporadas. No entanto, quando a gente avalia o número de sprinters ou a velocidade dos jogadores ao longo do tempo, a gente percebe uma evolução significativa e um aumento de 35% no número de corridas em alta velocidade. Isso é um número significativo. E se a gente analisar, aqui eu trago para vocês uma imagem pré-gol da Libertadores, aí, do famoso Gabigol, que é o ápice de ambos os esportes, o gol. Eu trouxe alguns dados aqui para mostrar para vocês também. Isso aqui foi um estudo que avaliou quais as ações precedem o gol, tá? Quais as ações físicas precedem o gol. Então, a gente analisar no futebol profissional, em situações de gol, a influência no desempenho ali. Antes do gol, pessoal, para fazer o gol, o atleta precisa ou correr rápido, em alta velocidade, ou saltar. 61% das ações
do gol são dependentes do sprinter. E 22% dos gols são dependentes do salto, da capacidade ou da habilidade de saltar. Quando a gente analisa a assistência, a gente percebe que 67% das assistências são dependentes da capacidade de acelerar e 11% das assistências da capacidade de saltar. Ou seja, o esporte ou o gol depende tanto da velocidade quanto do salto. Então a gente tem uma pergunta que a gente pode até concluir em conjunto aqui. Por que o Cristiano Ronaldo é tão eficiente? Por que o Cristiano Ronaldo é tão eficiente? É que ele é muito rápido, a habilidade de acelerar dele se compara de um atleta do atletismo, de um velocista do atletismo, e outro é a capacidade de saltar. Então a gente demonstra essa habilidade como resultado do gol, desempenho do gol, mostrando por que o Cristiano Ronaldo é tão eficiente. Mas avançando aqui um pouco em relação a essa especificação física, a gente percebe o seguinte: quando a gente sai de casa para jogar uma pelada, em casa, sua mãe, esposa, namorado, não vai machucar. E tem uma ideia que o esporte, por ser de contato, ele é muito violento, ele tem um alto índice de lesões. No entanto, analisando os dados aqui desse estudo do Bristol Jones Sport Medicine de 2005, a gente percebe que o maior número de lesões, pessoal, está relacionado com overuse e não por trauma. O trauma também provoca lesão, mas o maior número de lesões é pelo uso. Contrapartida, então a gente percebe o futebol, o futsal, o esporte de contato, tem bastante lesão, e essas lesões por trauma do contato em si são as menores quando a gente compara contra outras. Qual que é o grande vilão desse esporte, ou desse esporte? O grande vilão é as lesões musculares. A gente analisando aqui um follow-up de 11 anos, também lá da UEFA Champions League, a gente percebe o seguinte: o maior número de lesões, qual que é o bicho-papão? Lesões dos posteriores, dos isquiotibiais, tá? E esse estudo aqui comparou algo interessante. Quando o atleta tinha 6 dias de recuperação de um jogo para o outro, quando ele tinha aquela semana vazia, jogava sábado e só jogaria no outro sábado ou no outro domingo, ele tinha uma menor propensão de lesões. Quando a semana tinha 4 dias somente, 4 dias ou menos de intervalo entre jogos, a incidência de lesões aumentava de forma significativa. Tanto lá, as lesões musculares, isquiotibiais, quadríceps, adutores, entre outros. Beleza, novamente mostrando, qual que é a incidência de lesões em jogadores de futebol? O estudo da UEFA, está lá, os isquiotibiais puxando a ponta quando comparado com outros. Então, se a gente analisar aqui os 10 esportes com maior número de lesões por horas de prática, a gente vai ter tanto o futebol tradicional quanto o indoor soccer, que é o futsal aqui, como um dos 10 esportes com maior incidência de lesões. Daí, pessoal, a necessidade da gente controlar as cargas de treinamento. Controlar as cargas de treinamento. E por que a gente tem que monitorar, por que controlar essas cargas de treinamento? Porque eu não quero me lesionar. A lesão faz com que um atleta, faz com que um praticante fique ausente da modalidade por muito tempo, dependendo do grau da lesão. Daí a importância da gente monitorar as cargas de treinamento para aumentar o conhecimento sobre as respostas adaptativas, aumentar o desempenho competitivo, melhorar programas de treinamento de recuperação e um item muito importante: reduzir a incidência de lesões.
Então tem uma relação significativa, assim, carga e lesão, tá? Carga e lesão. Sabe que quando a gente aumenta a carga, automaticamente a gente aumenta o número de lesões? Ou quando a gente diminui a carga, automaticamente a gente também tem uma relação de lesões, tá? Então a gente precisa melhor descrever isso. Pessoal, tá muito rápido. Dá um feedback aí, tá? Tá excelente, professor. Tá? Por favor, vocês podem intervir em qualquer momento, tá? Eu acabei esquecendo, até pela velocidade, assim, teve uma aula, não teve, aí vai ter outra, tá? Então estou avançando aqui, mas pode intervir a qualquer momento, tá bom? Qualquer pessoa, por favor. O professor tá excelente, professor, tá? Beleza, Rafael. Então tá, vamos lá. Então esse estudo aqui do Benz, de estudos não publicados, pessoal, mostra uma coisa interessante pra gente. Aquilo, já ouviram falar, não sei se aí no norte, água demais mata a planta? Isso é tradicional, é comum. Então, ó, pouca carga e intensidade aumenta o índice de lesões, tá? Agora, muita carga e intensidade também aumenta o índice de lesões. Então eu preciso achar aqui, ó, um volume e intensidade ideal para que eu não tenha lesão, tá? Então, pouca carga, eu não treinar, só recuperar ali, ó, só recuperar vai fazer com que eu tenha lesão em jogo. Agora, eu treinar muito em alta intensidade também vai fazer com que eu aumente a minha incidência de lesões. Agora, não treinar e jogar aumenta em 7 vezes. Então a gente precisa reconhecer isso. Aí eu já trago outro dado para vocês aqui, pessoal. Esse aqui é um estudo do Tim Gabbert que mostrou o seguinte: o nível de condicionamento físico aeróbio, o bom condicionamento físico aeróbio, atua como moderador para lesões. Até pouco tempo atrás, até por conta de alguns estudos anteriores aí, o treinamento aeróbio, o treinamento contínuo foi deixado de lado, até por conta de pequenos jogos, periodização tática, o HIIT, o treinamento intermitente, tá? Mas que faz com que eu aumente também a minha capacidade aeróbia. No entanto, a avaliação dessa capacidade foi deixada de lado. Agora, eu preciso reconhecer que um bom índice, uma boa potência aeróbia, é um moderador de lesões, tá? Então, isso é algo interessante. Outra questão também, para quem trabalha com futebol, com futsal, hoje teremos sprints. O treinador bota a mão na cabeça e fala: meu Deus, hoje vou perder meu atleta porque vai acelerar, muita aceleração, desaceleração, vai lesionar, tá? Então, um tempo atrás era o seguinte: bons atletas correm rápido, devem evitar correr rápido para evitar lesões. No entanto, estudos recentes mostram o seguinte: bons atletas correm rápido e devem correr rápido para evitar lesões. Então, o treinamento de sprinters de velocidade, ele não pode ser utilizado como um fator protetor. Ele deve ser utilizado como um fator protetor no sentido de não fazer, não realizar aquela sessão de treinamento ou controlar aquelas sessões de treinamento. Mas o treinamento de velocidade deve ser utilizado como um fator protetor para evitar lesões, principalmente dos posteriores ou dos isquiotibiais. E como fazer isso? Esse aqui é o calendário do futebol brasileiro desse ano, que, lógico, foi alterado por conta da nossa pandemia, ou da pandemia, tá? Mas olha o tempo que o preparador físico tem para preparar o atleta para todos esses jogos aqui. No caso dos maiores times de futebol do mundo, o Flamengo vai jogar tudo isso aqui, ó. Estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Série A, Mundial de Clubes, estaremos lá com certeza esse ano. Então, como faz? Como faz? Mostrando a importância do monitoramento das cargas de treinamento durante toda a sessão. Então, vamos lá. Até o momento eu falei, velocidade é importante. Força e potência também é importante. Beleza.
agilidade, a capacidade de mudar de direção é importante também para o esporte. E a potência aeróbica, eu acabei de falar para vocês, que é um importante moderador para o índice de lesão, principalmente os isquiotibiais. Beleza. Então, preciso avaliar todas essas valências que eu acabei de citar para vocês. Beleza. Bom, então, para avaliar a força e potência dos membros inferiores, eu posso ter aqui uma plataforma de força, uma célula de força. Ótimo. Custa R$120 mil. Para avaliar a potência aeróbia, eu posso utilizar a ergospirometria. Ótimo. Custa aproximadamente R$80 mil, um bom ergospirômetro, uma esteira. Ah, eu preciso avaliar a velocidade. Eu posso ter fotocélulas ali. Aproximadamente 5 a 10 mil reais. Beleza. Também posso ter um isocinético, posso ter um radar de velocidade, posso ter um isocinético para avaliar a capacidade de força. O isocinético, R$100 mil. Eu acabei de descrever para vocês o padrão ouro das avaliações das capacidades que citei anteriormente, e a gente precisaríamos no mínimo de R$500 mil para ter todos esses equipamentos aqui, tá? No mínimo, um pouco menos de R$500 mil. Com dólar R$6, chegaríamos perto disso. Me fala, quem tem acesso a esse tipo de informação hoje? Poucas pessoas, poucos treinadores. E se eu falar para vocês que tudo isso que eu acabei de falar está dentro do seu celular, ou pode estar dentro do seu celular, tá? Então esse é meu objetivo de hoje, é mostrar ferramentas baratas, validadas cientificamente, que possam auxiliar no treinamento e avaliação. Que controle de carga é avaliar as respostas adaptativas durante toda a temporada. Tá bom? Então a gente vai começar aqui. Rafael, como é que eu vou monitorar a capacidade de salto no meu smartphone? Então tá aí, ó. Esse estudo aqui validou um aplicativo para mensurar a capacidade de saltar, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês, para o professor Paulo Russo, a apresentação está sendo gravada também, tá? Então, do professor Carlos Balassori Fernandes, é um espanhol. Então tá aqui, vou mostrar para vocês. Olha, o coeficiente de correlação aqui, ó, quando comparado com uma plataforma de força. Quando comparado com a plataforma de força, você vê que o índice de confiabilidade aqui, ó, é muito alto, correlação altíssima aqui, ó, próximo de 1, foi 0,99, tá? E olha aqui, ó, isso aqui é o próprio aplicativo. Como é que acontece? O aplicativo vai te dar salto vertical, salto horizontal, você pode traçar o perfil força-velocidade do seu atleta ou do seu aluno e até testes de assimetria para verificar se uma perna é mais forte que a outra. E de forma muito simples, sabemos que existem diversos tipos de salto, squat jump, o salto com contramovimento e o drop jump, tá? E tudo isso eu posso controlar e mensurar através de um aplicativo que custa menos. E de antemão, já vou falar aqui que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não sou dono de nenhum desses aplicativos, tá bom? Só deixar claro aqui, que custa menos de R$50, dependendo do dólar. Eu acho que é $10 ou $9, tá bom? Então, como é que funciona aqui? Vou mostrar para vocês um vídeo, quero que vocês me dêem feedback se tá funcionando aí, tá bom? Muito simples, eu vou mensurar luz, vou filmar a perna do meu atleta, o momento que ele sai do solo, eu controlo aqui em câmera lenta no meu celular, o momento que ele saiu e o momento que ele retornou. Quando ele estiver tocando no solo, eu vou controlando aqui pela seta. Tocou no solo, ótimo. Ele estava sem nenhuma carga. Eu venho aqui, tenho a altura do salto, eu tenho o tempo de voo.
muito rápido. E o que é interessante aqui, pessoal, eu posso estar acompanhar todos os meus atletas dentro do meu celular. É uma avaliação rápida e o resultado instantâneo. Isso é extremamente importante para um atleta, para o treinador que está ali no dia a dia, tá bom? E algo muito interessante, isso aqui é do professor João Gustavo Claudino, que ele mostrou que o salto com contramovimento, ele é sensível à fadiga, ou seja, se um dia você chegou para o seu atleta, pediu para ele saltar, e ele caiu o desempenho do salto e você tem aquele controle ali, quer dizer que ele não recuperou ainda da carga anterior. Ou seja, o CMJ é sensível à fadiga, isso aqui é uma meta-análise, e o salto com contramovimento também é sensível à supercompensação, ou seja, as adaptações do trabalho, as adaptações do seu trabalho. Então pode ser utilizado diariamente. Beleza? Tranquilo até aqui? Beleza, Rafael. Rodou bem, tá? Tranquilo aqui. Beleza, então. Bom, então vamos lá. Vão interferindo aí qualquer coisa. Algo muito interessante é o seguinte, pessoal. Níveis insuficientes. Só um minuto, Rafael. Opa. Só um minuto, por favor. Ô, Vilmar Herman, se você puder desligar seu microfone. Tá dando um microfone aqui na aula. Isso aí dando força. O Vilmar Herman, se ele puder desligar o microfone dele. Opa! Então vamos lá. Níveis, pessoal. Níveis insuficientes de força, principalmente dos isquiotibiais, os posteriores, estão associados a um risco acrescido de lesão dos tecidos moles. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento contralateral, tá? Assimetrias de força também podem estar relacionadas a um nível maior desse tipo de lesão. E é uma lesão grave porque afasta o atleta por muito tempo, principalmente dessa modalidade, tá bom? E quando a gente analisa atletas dessa modalidade, o treinamento de força, assim, principalmente na grande maioria, quando não prescrito por profissionais competentes, qual o exercício que o atleta está sempre fazendo? Ou o atleta de rua, vamos colocar assim. Ele está sempre buscando o aumento do desempenho do músculo quadríceps. A mesa extensora, a cadeira extensora, sempre está cheia em qualquer academia. A cadeira flexora está sempre vazia, mostrando um pouco desse desequilíbrio, tá? E razões musculares, ou seja, a diferença de força do anterior quadríceps, do posterior isquiotibial, tem sido utilizado como um fator de avaliação para esse tipo de desequilíbrio. A principal lesão de tecido mole nos atletas é o ligamento cruzado anterior e menisco, tá? A artroscopia é uma cirurgia comum nessa modalidade. O retorno hoje está muito rápido, tá? Até o próprio enxerto aqui. Beleza. Quais são as razões que têm sido utilizadas para o controle dessa atividade, pessoal? Razão convencional. O que é razão convencional? É quando eu pego e divido a força concêntrica dos isquiotibiais pela força concêntrica do quadríceps. Isso é uma razão convencional, tá? No entanto, eu tenho a razão funcional. O que é essa razão funcional? É quando eu pego a força excêntrica dos meus isquiotibiais dividido pela força concêntrica do quadríceps. Por que essa aqui está recebendo uma maior atenção? Quando eu realizo um salto, o meu músculo quadríceps ele está contraindo concentricamente, mas os isquiotibiais estão contraindo excentricamente. Por isso, o nome dessa razão aqui é dada de funcional, tá? Quando eu divido a força concêntrica
pela concêntrica, a razão considerada como equilíbrio é de 0,5 a 0,7. Quando eu divido a força excêntrica dos isquiotibiais pela concêntrica do quadríceps, a razão considerada como equilíbrio é próximo de 1, tá? E qual que é a importância disso? Esse estudo mostrou que a importância desse desequilíbrio. Olha isso aqui. Jogadores equilibrados, que apresentavam equilíbrio muscular entre a força do quadríceps e dos isquiotibiais, tinham menor frequência de lesões. B. Jogadores em desequilíbrio muscular sem treinamento compensatório tinham um alto índice de lesões. Desequilíbrio muscular com treinamento sem acompanhamento também apresentava um alto índice muscular. Agora, o D aqui, ó, desequilíbrio muscular com treinamento até normalização. Você identificou o desequilíbrio e trabalhou para normalizar. Caía drasticamente. Ou seja, qual que é o meu objetivo como treinador? Buscar o equilíbrio muscular entre anterior e posterior, tá bom? Então isso aqui são os riscos relativos. Quando eu tinha desequilíbrio, meu risco era 4,6 vezes maior do que quando eu não tinha nenhum desequilíbrio. Bom, pensando nisso, desenvolvemos em nosso laboratório, avaliamos jogadores de Liga Nacional de Futsal. Queríamos comparar esse equilíbrio entre anterior e posterior, tá? Para isso, utilizamos um dinamômetro isocinético, tá? Aqui o dinamômetro isocinético, e avaliamos a força concêntrica e excêntrica dos extensores do joelho. E olha os dados aqui, pessoal. Lembra lá da razão convencional? Razão convencional é considerada normal entre 0,5 e 0,7. Todos os nossos atletas, na razão convencional, estavam em equilíbrio muscular. Só que quando eu avaliei a fase excêntrica, o equilíbrio funcional, que é a força excêntrica dos isquiotibiais pela força concêntrica do quadríceps, todos apresentavam desequilíbrio. Qual que é a conclusão desse trabalho aqui que a gente chegou, pessoal? Que também teve relação com futebol de campo. Esse nosso estudo foi com futsal, isso aqui foi com futebol de campo. Os atletas precisavam treinar para melhorar esse equilíbrio funcional, a excêntrica dos isquiotibiais. Ou seja, ressaltar a necessidade do trabalho excêntrico, do trabalho de força excêntrica dos isquiotibiais. Como que a gente pode fazer isso? Aí vocês já ouviram falar. Aqui eu vou trazer outro aplicativo. Ah, professor, Rafael, mas eu não tenho eu não tenho um isocinético para avaliar a fase excêntrica, a contração excêntrica dos meus profissionais, meus atletas, meus alunos. Como que eu posso estar fazendo isso? Validade do nórdico. Todo mundo já passou a implementar a flexão nórdica, que tem um aparato excêntrico muito alto dos isquiotibiais. Está sendo utilizado, tem até aparelho para isso. Algumas academias já estão comprando, mas eu posso adaptar aqui também. Qual que é a ideia? Eu vou sustentar o meu corpo o maior tempo possível até o chão, até eu não conseguir mais sustentar isso excentricamente pelos isquiotibiais. E olha o que esse aplicativo mostrou aqui, ó. Uma alta correlação do ângulo de quebra do nórdico com a função excêntrica, força excêntrica, o toque excêntrico dos isquiotibiais e o ponto de quebra de flexão nórdica. Como é que funciona isso aqui? Olha que interessante. Outro aplicativo que avalia essa força excêntrica. Também nenhum conflito de interesse, tá? Vou pegar aqui, vou fazer algumas marcações. Eu vou identificar o ponto de quebra. Que ponto de quebra é esse? É o ponto que ele despenca, tá? Eu posso utilizar um aplicativo, posso utilizar algum vídeo, tá? E fazer isso na mão também. Só que o aplicativo facilita pra gente.
ângulo de quebra 119,3. E aqui, ó, eu tenho todos os dados do meu atleta, se ele está melhorando, se ele está piorando. Qual que é a ideia? É que esse ângulo de quebra vai aumentando. Ah, mas aqui ele fez 114, 138, 106. Por que teve essa diminuição aqui de 22%? Quer dizer que ele não recuperou de uma carga de treino, ou ele está fadigado, uma série de análises que a gente pode estar fazendo. Beleza até aqui? O nome do aplicativo é o Nordic. Nenhum conflito de interesse também. Bom, muito tranquilo? Podemos avançar? Pode. Beleza, então já avaliamos a capacidade de salto vertical, já avaliamos a capacidade excêntrica dos músculos isquiotibiais e outro aqui, trago até uma foto muito interessante para vocês, não sei se é de ciência de todos, mas atualmente, isso aqui são os 2 melhores jogadores de futsal do mundo. Ferrão, brasileiro, que tá lá, joga pelo Barcelona, e a Amandinha, que é só 6 vezes a melhor jogadora de futsal do mundo, brasileira também. Então, no futsal, é extremamente importante, no futebol também, a capacidade de mudar de direção, tá? A capacidade de mudar de direção. Bom, como que avalio isso? Como avaliar agilidade de forma rápida, precisa, e onde a gente possa tabular os dados de forma rápida? Então, trago para vocês novamente. Mas eu não tenho fotocélula. Não precisa. Um aplicativo validado e a aplicação de reabilitação, tá? Para mudança de direção. Então, a reprodutibilidade de um aplicativo e validade desse aplicativo. Olha o R aqui, ó, 0,96, quando comparado com células de carga, quando comparado com fotocélulas, tá? Olha aqui, ó. Quer dizer que, ó, pelo aplicativo e pela fotocélula, quanto mais próximo da reta aqui, ó, melhor. Então tem um code time, que é semelhante à fotocélula, só que você vai utilizar o seu celular. E novamente, você vai ter aqui, ó, o tempo total, dependendo do teste. É um aplicativo que tem vários protocolos, tem o 505, tem o VCUT, tem um teste de Illinois, que é um teste de avaliação da agilidade, e muito simples. Muito simples. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é os frames. Quando ele passar, você vai soltar. Está em câmera lenta, você está filmando. E aqui, ó, a setinha, você controla o momento 1. Quando ele passou a linha ali, você marcou o momento 2, 3. Quando ele saiu, outro momento 4. Quando você finalizar, quando ele passar aqui de novo, você deixou o cone aqui, ó. Tempo total, a média da velocidade e o tempo de contato, tá? Novamente, ele é validado e reprodutível. Barato, e você vai ter todos esses dados do seu atleta de forma rápida, sem necessidade de uma fotocélula. Sem necessidade de uma fotocélula. Perfeito. Agora, Rafael, e sobre a potência aeróbia? Quando a gente pensa em potência aeróbia, um dos testes que vem na nossa cabeça, testes contínuos, testes de Cooper, a ergospirometria, um teste incremental na esteira. Só que o futsal, é uma atividade intermitente, ou seja, ela alterna períodos de alta intensidade com recuperação, ela alterna mudança de direção. Como avaliar a capacidade aeróbia dos meus atletas? Então, o professor Martin Boucher propôs um teste há muito tempo. Esse teste foi validado, que é o 3015, intermitente teste. Como é que funciona esse aqui? Esse aqui é de graça, tá bom? Esse aqui é de graça. Você pode baixar 3015 FT, o aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Você foi lá, você baixa todas as planilhas. Como é que funciona o teste? Você pode adaptar para o basquete. Esse teste já foi adaptado para o basquete, outros esportes, futebol e futsal, ele vai precisar de uma distância de 40 metros.
Você vai lá, mediu 40 metros aqui, vai ter as zonas 3 metros aqui, 6 metros aqui, 3 metros aqui. E como é que funciona? São 30 segundos correndo e 15 recuperando. Por isso, o nome 30-15. E é um teste progressivo. O aplicativo, você vai ligar ele numa caixa de som e vai aplicar. A velocidade é progressiva. Você tem que estar dentro dessas zonas quando o apito, quando tocar, para acompanhar a velocidade. Então aqui, um teste do futsal. Tem que estar dentro das zonas de 3 metros. Você está fazendo um teste com vários atletas ao mesmo tempo. Recuperação. Tocou a recuperação, ele vai andar até a próxima saída. O aplicativo vai ter esse som, você vai regular a velocidade inicial. Quando um atleta, durante 3 vezes seguidas, não estiver dentro da zona, ele abandona o teste. Eu vou avançar aqui que eu vou mostrar outro de futebol também. Recuperação. Então, a velocidade é progressiva. O som, o intervalo entre som vai diminuindo. A velocidade aumenta. E olha aqui o quanto foi saindo. Não chegou dentro da fase. Os atletas vão diminuindo a partir do momento que eles não conseguem chegar com o tempo. Ó, esse aqui, ó. Qual que é a vantagem? É um teste intermitente que assemelha a capacidade lógica do jogo e ele pode ser aplicado com vários atletas. Olha aqui, ó, quantos atletas sendo avaliados ao mesmo tempo? Uma caixa de som reproduz isso para os atletas. Recuperação. Bom, isso. Beleza, então. E a capacidade... capacidade de potência aeróbica. Esse aplicativo de graça aí para vocês. E a capacidade de velocidade? Como que eu posso estar fazendo? Aí eu tenho o MySprint, que também é um aplicativo validado, tá? Onde eu vou ter lá o peso do meu atleta e a velocidade dele, distância por distância. Muito simples. E como é que funciona? Como é que funciona? Olha aqui, ó. Vou mostrar o aplicativo para vocês. O que eu vou ter que fazer? Vou avaliar 30 metros. Vou fazer essas marcações primeiro. E é interessante, por exemplo, que eu tenha uma pista, pode ser no próprio campo, que eu sempre utilize o mesmo local para estar avaliando e reavaliando. No caso, se for um atleta de futsal, seja na quadra, um atleta de futebol de campo, que seja no campo, eu faço as marcações. E olha que legal. Vou fazer a filmagem daqui numa distância de 10 metros para que eu possa pegar todas as parciais. Saída 5, 10, 15, 20, 25 e 30 metros. Pode usar cone ou cabo de vassoura. Então marcou os 10 metros ali para você ter a melhor filmagem. Vai precisar de um tripé para você não estar saindo muito. Colocou seu celular.
fez a filmagem, pessoal, vocês vão analisar por que dos cones. Olha aqui, ó. A saída dele. Quando ele passar o quadril pelos cones, eu vou fazendo minha marcação. E eu só vou colocando ali, ó. Quando ele passou o quadril pelo cone, depois eu tenho os resultados, eu posso exportar esses resultados para uma planilha de Excel, tá? De forma simples e rápida. Novamente, antes as avaliações eram feitas em um período só, e por que elas não eram refeitas? Demorava muito para você ter os resultados. Hoje você tem os resultados de forma instantânea, tá? O que facilita todo o processo. E quando a gente pensar na evolução do futebol, que você pode, daqui da sua casa, estar acompanhando o desempenho do Felipe Lan, lá no jogo lá da Alemanha, onde que ele está correndo, qual a zona que ele mais corre, qual que é a distância, qual que é a velocidade que ele corre, da sua casa, é inegável não utilizar o seu celular para fazer esse tipo de avaliação e tá te auxiliando na sua equipe, tá bom? Então, acho que eu acelerei um pouco, mas cumpri com o tempo. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado. Beleza, Rafael. Não sei se o professor Moacir ainda permanece aí. O professor Marco também. Bem, professor. Aí. Professor Paulo Russo. Durante minha apresentação, eu não consegui acompanhar o chat. Mas vocês podem estar fazendo as perguntas agora. Isso, Rafael, professor. Eu queria te fazer uma pergunta, Rafael. Opa! O que tem acompanhado aí? Tu tem acompanhado o futsal em diversos níveis aí, né? Acho que tanto na questão da iniciação e o alto nível também. Como que tu vê? A gente sabe que no futebol e futsal profissional de alto nível, a gente percebe que já existe essa grande preocupação com avaliação, reavaliação, com a fisiologia, essa equipe integrada. Nesse futebol de base, em níveis anteriores ao profissional, essa profissionalização já está acontecendo? Como que tu está visualizando isso daí? O que tu percebe? Bom, a gente tem dois lados, por exemplo. Tenho amigos no alto desempenho, de grandes equipes, onde os atletas ou categorias de base, do sub-11 ao sub-20, têm equipes técnicas próprias, fisiologistas, analistas de desempenho, treinadores específicos da modalidade. Então, tudo isso está integrado em forma de feedback para melhora tanto do físico quanto do cognitivo do aluno, do atleta, vamos colocar assim. Agora tem o lado negro também. Como um professor numa categoria de base que trabalha numa periferia ou que trabalha numa escola, como ele pode estar correlacionando esse tipo de teste, tá? Então eu vejo que a tecnologia contribui de forma significativa para esse professor que não tem tanto auxílio de outras pessoas, tá? Então o professor da escola ou de uma escolinha, ele é professor, ele é preparador físico, ele às vezes atua como fisioterapeuta, roupeiro, então ele faz tudo. Então tem esses dois lados em relação ao futsal da base. Professor Rafael, tem várias perguntas. Sua palestra, primeiramente, parabéns, excelente, para abrir um leque de ideias, né? Aqui a gente estava com várias ideias, os professores do Instituto Federal aqui, e a nossa ideia, como o professor Paulo Russo falou, a nossa ideia era trabalhar a questão dos parâmetros de coordenação motora, desenvolvimento motor de crianças no esporte, no futsal. Essa era uma ideia dos TCCs aqui nossa, né? Avaliando a questão do KTK, MABC2, para verificar se as atividades bilaterais ou laterais do futsal, trabalhando as habilidades motoras, fundamentos, iam melhorar ou não, né? Porque a gente às vezes só pega o atleta pro olho, né? O olhômetro, olha, ele é bom de bola. Mas aquele também pode ser bom de bola, mas não teve essas vivências motoras, né? E de repente pode ser desencadeado com uma boa atividade de um profissional. Mas a minha pergunta é o seguinte, você me falou em vários programas, eu gosto muito da parte de pesquisa, junto com o Paulo, os outros colegas aí. E todos esses aplicativos, Rafael,
você falou, eles já são validados, eles são fidedignos, eles já têm, vamos dizer assim, TCCs em cima, aprovados, já passou por comitê de ética, porque isso é muito importante para a gente aqui, né? Abrir um leque de ideias e também de oportunidades mais baratas, porque aqui a gente tem um laboratório que a gente está começando, mas tudo é caro. O Paulo sabe disso, o professor Moci, o professor Soares, né? E a gente tenta, da melhor maneira, crescer. Essa chance que tu deste para a gente, ou para todo o Brasil, né? Porque sua palestra aqui está aberta para vários profissionais e várias instituições que trabalham com educação física, foi muito boa para a gente abrir esse leque de ideias, né? Dentro desse contexto. Depois eu sei que tu vai disponibilizar para o Paulo vai passar para a gente, né? E aí a gente pode fazer trabalhos avaliando essa região norte, né? Que é muito carente de pesquisa, né? Legal. Diante disso, eu te perguntei, eu estou agradecendo, porque assim, abriu uma visão nossa muito bacana, tá? Nesse aspecto aí, tá? Eu agradeço de coração mesmo, cara, por abriu assim, deu um feeling na gente que agora a gente vai tentar fazer algumas coisas desse nível também, porque a gente tem muito alunos aqui que gostam de futsal, nós temos treinadores na cidade, o futsal nós fomos esse ano para o universitário, mas nós usamos aqueles testes antigos ainda, né? Teste de shot runs e outros, para avaliar esses parâmetros. Mas o que tu deixa aí, cara, muito obrigado, viu? Eu gostei. Vou tentar replicar isso aqui, tá? Obrigadão por tudo. Todos os programas que eu mandei para você aqui, todos têm validade científica e já foram testados em várias etapas, tá? Então, o MyJump tá aqui, um dos artigos que validou. Isso. De avaliação da força excêntrica dos isquiotibiais, está aqui, ó, validade e reprodutibilidade, tá? Isso. O Code Time também está aqui, validade e reprodutibilidade para mudança de direção, que é algo que vem aumentando de forma significativa. Então, todos têm validade científica, tá? Eu agradeço. Então, para testar a simetria, e às vezes o atleta precisa, ele pode ser bom. Eu acho que tem até aplicativos hoje, pessoal, que eu quis falar da parte física, mas a gente pode avaliar o cognitivo do nosso atleta também. Tá? Tem o Stroop Test, tem outros que avaliam tomada de decisão. Então, isso tá livre para todos aí. E com certeza pode auxiliar TCC e dar até feedback para o aluno, atleta, para ele melhorar. A partir do momento que ele vê um gráfico de como ele está, isso pode motivá-lo a continuar nos treinamentos, melhorar cada vez mais. Com certeza. Muito obrigado, professor. E, Rafael, assim, aproveitando o gancho aí, o que a gente começa a perceber é que hoje está muito mais acessível, tanto na parte clínica quanto científica, a gente utilizar de recursos com fidedignidade, né? Antigamente, que nem tu falou aí, cara, eu lembro da época que a gente estudou junto, o Rafael, a gente teve a oportunidade de estudar junto durante um bom tempo aí da nossa preparação. Os recursos precisavam ser muito altos para você trabalhar, às vezes, com fisiologia, todos os testes de campo. E hoje você vê fidedignidade científica com um custo bem mais baixo. Então, você consegue ter uma resposta mais confiável e muito mais acessível hoje através do celular, que hoje todo mundo tem o celular na mão, né? E outra, Paulo, antes a fisiologia era muito afastado do campo, assim. Então, o atleta de futebol, futsal, ia para o laboratório no início da temporada e só voltava no início da outra temporada. Então, ninguém sabia por que fez o teste, não sabia se melhorou, se piorou. Hoje, a fisiologia está integrada diariamente. O teste de salto vertical contra movimento é utilizado para mensurar a prontidão do atleta. O atleta chegou depois de um jogo, ele saltou, está desgastado. Chegou para treinar, a capacidade neuromuscular dele não está recuperada, eu não vou dar aquela mesma sessão de treino. Eu vou diminuir a carga para que ele possa recuperar. Um atleta fora do jogo, por muitos jogos, é queda de investimento. Tá? Então, o que a gente fez? O que a gente fez? O que tá acontecendo? A fisiologia está diária agora. Então, acho que a ciência está avançando e, com certeza, não vai ultrapassar essa relação complexa que é.
Professor, parabéns, né? Aí foi apetitoso aí, né? Que tá bastante pergunta, excelente, né? E, infelizmente nós tivemos aquele atraso ali, né? Mas já entrei em contato aqui com um amigo nosso da informática lá do Mato Grosso do Sul, né? Então, vamos tentar amanhã, né? Pelos links das palestras de amanhã, se nós vamos realmente conseguir seguir aquilo que ele propôs aqui para mim, para a gente com aqueles links que já foram colocados para os dias de amanhã, né? Querendo parabenizar uma vez mais aí os nossos professores, né? Nós temos aqui com vários professores da Federação Internacional de Educação Física, da FIEP Brasil, alguns países aí, Argentina, Paraguai, Panamá, né, estão participando também. Então, excelente, e queremos agradecer, né, uma vez mais aí o tema, né, e o conhecimento repassado aí para os nossos acadêmicos, nossos profissionais, e essa troca de experiência é muito válida. Tá? E queremos contar com o senhor em outras vezes também, tá? Com esses temas aí que realmente vem agregar aí para a nossa área e para os nossos profissionais. Tá? Então, agradecer aí ao Paulo Russo, né, pela indicação também aí do senhor, né, no nosso evento, tá? E parabenizar aí, realmente excelente, tá? Padrão ouro, né? Excelente. Bom, eu agradeço, professor, mais uma vez, professor Paulo Russo, que é um amigo que me fez conhecer Boa Vista, cidade, um estado, Roraima, um estado maravilhoso. Obrigado a todos que aguentaram ficar até o final aí, mesmo com o que tivemos na sala anterior, tá? Isso acontece mesmo. E estou à disposição, tá aí meus contatos, tá bom? Então, brigadão mesmo, é uma honra. Nós que agradecemos, né?